Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, terapeuta sexual, terapeuta de casais, trabalho com questões de sexualidade e relacionamentos de casais nos últimos 30 anos no consultório. Tenho desenvolvido vários estudos, pesquisas, tenho 2 dúzias de livros publicados, edito uma revista técnica, a revista Terapia Sexual, desde 1998, e estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que é muito interessante, delicado e muito importante. Hipersexualidade. O que vai diferenciar de um comportamento sexual compulsivo, ou aquilo que já foi chamado de donjuanismo, uma situação patológica de uma situação normal, adequada, relacionada à conquista e à sedução. O que eu quero dizer com isso é que existem pessoas que fazem sexo com finalidades que são diferentes de apenas finalidades sexuais. No passado, muitas mulheres foram chamadas de ninfomaníacas, messalinas, a referência a uma das imperatrizes romanas que se falava que saía de noite, passava a noite toda fazendo sexo com vários homens e ainda voltava para casa ter sexo com o marido e com os escravos. Ou aos homens, com palavras de cunho negativo, tais quais tarado, sátiro, príapo, Dom Juan, donjuanismo, referindo às vezes a figuras da mitologia grega, tais quais os sátiros ou príapo, que seria o príncipe, rei dos sátiros, que viveria nas florestas atrás das ninfas, sempre com a necessidade de fazer sexo e sempre com o membro, o pênis ereto, em busca de sexo. Ou Dom Juan, um cavaleiro da alta e da baixa da Idade Média, que teria uma preferência por estabelecer relacionamentos sexuais e amorosos e sempre sedutores variados. Há uma figura assim na Itália, outra figura assim na Espanha, e parece que sempre com uma valorização estapafúrdia, uma valorização de que, por ser homem, pode fazer isso muitas e muitas vezes. Tenho que contar para vocês uma coisa muito interessante, porque no século XIX, estas ideias de preferências sexuais mais extravagantes, mais frequentes, foi taxada, considerada dentro da medicina, dentro da psiquiatria, como uma patologia, como uma demência, como uma degeneração mental. Um psiquiatra famoso escreveu um livro chamado Psicopatias Sexuais. Ele descrevia pacientes, ou melhor, apenas pessoas com sintomas, com fantasias sexualmente excitantes, recorrentes e intensas, impulsivas ou o que a gente vem chamando de comportamentos hipersexuais. Na verdade, há poucos anos, há um par de décadas, um filme chamou muita atenção, trazendo uma figura, uma pessoa que tinha um problema mental e que se denominava Dom Juan de Marco, e que parece ser sempre assim muito bonito, muito romântico para as mulheres. E, na verdade, a figura principal nunca se associa a sexo, mas sempre busca contatos e demonstra uma aproximação sedutora, uma conquista perfeita. Então, quando pensamos em Dom Juan, ou este Dom Juan de Marco, nós já temos uma ideia de normalidade, um ideal que para os homens com comportamento sexual compulsivo começa a fazer sentido e trazer uma identificação. E uma identificação que de alguma forma é positiva. Afinal, nós homens, se contarmos aos outros homens que estamos com várias mulheres, temos vários relacionamentos, temos vários namoros, parece ser uma informação que vai ser muito bem-vinda pelos outros homens e ainda com uma valorização muito especial. Agora, as mulheres continuam recebendo uma informação negativa quando demonstram que têm vários parceiros, mesmo consecutivos ao longo de vários e vários anos. Mas é sempre uma conotação negativa, porque parece que ela não cumpre o papel a qual foi destinado. E aí passa por um louco desejo, como também já foi capa de revista. Os homens até podem brincar de conseguir enxergar
mulheres de características diferentes, em tamanhos diferentes, e quanto mais enxerga, ela vai tirando a roupa e ele é capaz de enxergar. Algumas pesquisas começaram a aparecer nas últimas décadas, tentando definir essa questão de um comportamento sexual compulsivo, uma hipersexualidade. Aparentemente, em todas as pesquisas, nós temos informações semelhantes a esta, feita na Universidade de Harvard. Afinal de contas, a maior parte são homens. Homens, isso nós estamos chegando a uma percentagem de 95%. Também existe uma coisa importante associada a muitos desses homens que aparecem nos consultórios psiquiátricos, de psicólogos, é que há uma associação de um distúrbio obsessivo-compulsivo, um transtorno obsessivo-compulsivo, um transtorno psiquiátrico junto de alguns desses homens. Também, uma coisa de importante era o conflito de valores morais para esses mesmos homens. E mais de um terço apresenta o que, tecnicamente, psiquiatricamente, se chamaria de uma obsessão sexual. Então, eu não penso apenas em pessoas que têm um grande desejo sexual ou que fazem sexo com uma frequência maior do que a média das pessoas. Existem, sim, algumas pessoas que parece que tem alguma coisa a mais, algo que os movimenta, que os impulsiona para um sexo que não é exatamente a busca de sexo, mas a representação, na forma de um sintoma sexual, a representação de um problema psiquiátrico. Normalmente, então, os pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo descrevem seus sintomas, inclusive as obsessões sexuais, como se fosse uma coisa que os atrapalha, os incomoda, que entra dentro deles, sobre as quais eles não têm controle. Mas essa é uma característica desse transtorno psiquiátrico. No começo da década de 1990, um psicólogo americano da Universidade de Minnesota, o Dr. Eli Coleman, ele faz uma descrição importante sobre o que seriam os sintomas de um comportamento sexual compulsivo. Sexo compulsivo e muitos parceiros. Fixação compulsiva na obtenção de um parceiro inatingível. Masturbação compulsiva. Compulsão por múltiplos relacionamentos afetivos. Ou um sexo impulsivo com um único parceiro. Na verdade, o Dr. Coleman nos mostra que existem várias formas de sermos compulsivos sexualmente. Agora, essa lista também, se observarmos bem, provavelmente vai nos trazer uma série de sofrimentos que merece ser observada para separarmos o que é um desejo sexual natural, normal, mesmo que seja maior do que a média das pessoas, de algo chamado de compulsivo ou impulsivo, ou uma hipersexualidade patológica. Também há uma consideração por vários autores, vários estudiosos, sobre dependências do que chamamos de formas anônimas de sexo. Existia a forma do sexo pelo telefone e o uso da pornografia. Hoje, o mais comum é usar a pornografia através do computador ou fazer atividades de cunho sexual, entrando em chats de conversação, ou mesmo trocando e-mails, ou até mesmo junto do celular, trocando mensagens através de mecanismos ou aplicativos de cada celular, de cada possibilidade de celulares. Muitas dessas dependências sexuais têm sido chamadas de não parafílicas por alguns autores e de parafilias por outros autores. A parafilia em si não significa uma patologia, são descrições de comportamentos. Mas muitos dos comportamentos sexuais que são sintomas de pessoas, basicamente homens, com distúrbios psiquiátricos, trazem esse comportamento parafílico como um sintoma patológico e não como uma expressão de um comportamento sexual satisfatório. Ainda no começo da década de 1990, nós temos um critério de um desempenho sexual, vamos dizer assim, total pelo indivíduo. Um desses autores, Dr. Kafka, propõe que se temos
um total de 7 ou mais orgasmos por semana, por um período mínimo de 12 semanas consecutivas, após os 15 anos de idade, esse critério nos serviria para nos conduzir a essa formulação de um comportamento sexual compulsivo. Ou seja, um dado numérico para tentar estabelecer o problema. Mas isso também é verdade? Pois é, não necessariamente. Embora esta numeração, talvez para a maior parte das pessoas, viesse a ser um problema. Enfim, o que nós temos chamado nas últimas décadas de comportamento sexual compulsivo e que daqui para frente vamos chamar de uma hipersexualidade patológica. Termos pensamentos ou atos compulsivos recorrentes, pensamentos obsessivos, ideias, imagens, impulsos que entram na mente repetidamente de forma estereotipada, angustiantes, trazendo sim angústias, são violentos, repugnantes ou obscenos. Às vezes não tem sentido, e mesmo a gente não consegue resistir a esses impulsos, mesmo que não tenham sentido. E, no entanto, são reconhecidos como próprios e pessoais. Eles acontecem sem nosso controle, mas são nossos. O interessante também é que esses comportamentos são atos ritualizados, estereotipados, repetem-se muitas vezes. Nem sempre são agradáveis, mas são vistos como preventivos de algo improvável de acontecer, como se ao fizéssemos isso, este comportamento, esse ritual, nós estaríamos eliminando um problema futuro. Muitas vezes o que nós percebemos de maneira clara, vendo de fora, é que essas manifestações sempre ocorrem em conjunto a situações de ansiedade ou depressão, inclusive para evitar uma ansiedade ou uma depressão. Uma atividade sexual para evitar algo ruim. Sexo faz bem, verdade? Melhor do que muitos medicamentos. Deveria ser. Então essas características psicológicas é que definem a patologia que durante um par de décadas nós chamamos de comportamento sexual compulsivo. Mas é interessante que algumas dessas pessoas podem estar envolvidas com algumas outras problemáticas sexuais, o que nós chamamos de parafilias, e que muita gente ainda insiste em chamar de desvios sexuais. Embora, agora sim eu vou listar algumas coisas que sim, são problemáticas, porque são imorais, são ilegais, ou são complicações que trazem mal-estar, incômodos, insatisfação, dor ou algum problema maior para as outras pessoas implicadas. Uma delas é a chamada pedofilia. Não vamos estabelecer a pedofilia como uma forma, vamos chamar simples, de abuso sexual de uma criança. Um pedófilo abusa sexualmente de muitas crianças ao longo do tempo e, na verdade, geralmente de um determinado tipo de criança. O que é mais comum na nossa cultura são abusos sexuais infantis, geralmente por membros da família, então numa situação incestuosa. Mas esse mesmo membro da família que abusa sexualmente de uma criança, de um filho ou de um sobrinho, ele não necessariamente é um pedófilo nesta definição de parafilia. Ele comete um ato ilegal, ele comete um ato abusivo, por imposição de força e poder sobre uma criança. Mas um pedófilo tem características muito especiais e diferenciadas e que se referem às psicopatologias. Outra situação é relacionada à prostituição infantil. Ainda existem vários lugares no mundo onde as crianças são oferecidas, adolescentes ou pré-adolescentes, oferecidas para sexo em troca de dinheiro. Em verdade, existem várias parafilias que podem se associar a um substrato psicológico que vai sustentar, as parafilias vão sustentar um comportamento impulsivo sem controle. Em verdade, algumas formas de expressão sexual muito diferentes da maior parte das pessoas, por ser uma coisa difícil de ser executada, passa a ser conteúdo de pensamentos obsessivos repetidos que conduzem ou tendem a conduzir a comportamentos sexuais compulsivos. Ainda não chegamos a uma definição do que seria aquilo que poderia ser natural, mas vamos chegar lá. Muita gente, muitos profissionais de saúde, comparam um comportamento sexual hipersexual, patológico, compulsivo, impulsivo, a uma circunstância parecida com uma dependência, igual a uma dependência química.
e seria uma dependência, uma adição sexual não parafílica. Por isso que compulsivo, impulsivo, aditivo, são formas utilizadas por vários profissionais de saúde mental para descrever esses transtornos, esses problemas sexuais compulsivos. Um psicoterapeuta famoso, se tornou famoso, principalmente por alguns livros que ele escreveu. Um deles, muito comum, é possível encontrarmos ainda nas livrarias, ele descreve exatamente aquilo que seria o comportamento sexual compulsivo, e ele estabelece um ciclo de 4 etapas. De novo, diferenciando agora, buscando diferenciar agora o que seria o patológico daquilo que seria uma hipersexualidade saudável. A primeira etapa implicaria numa etapa de preocupação. Essa pessoa apresenta um afeto, parece um transe, um estado de humor. Ela se vê completamente absorta em pensamentos de sexo e essa pessoa busca obsessivamente uma estimulação sexual. O tempo todo ela pensa, ela age, ela busca atividades de cunho sexual, busca estímulos sexuais. Uma segunda etapa é a ritualização. Ela desenvolve uma rotina que leva a um comportamento sexual frequente. O ritual serve para intensificar a excitação sexual mental e física. A terceira etapa é a gratificação sexual, o ato sexual em si, onde a pessoa se sente incapaz de controlar seu desejo. E, inclusive, explica dizendo, eu não tenho como controlar, vem à vontade, e confunde desejo com vontade. A quarta etapa vai ser uma etapa de desespero. Vem após o comportamento sexual ter se estabelecido e se caracteriza por uma sensação de impotência e desânimo. O comportamento sexual compulsivo, ele gasta uma quantidade enorme de energia emocional. Gasta energia para manter segredos e todos esses comportamentos e inclinações sexuais que essa pessoa desenvolve ao longo do tempo. Normalmente leva a um isolamento social e sexual. Na nossa cultura, existem algumas circunstâncias interessantes que são grupos anônimos. Os grupos de anônimos eles têm várias funções na nossa cultura. Uma delas é porque não existem profissionais de saúde o suficiente para ajudar e tratar e dar atenção e suporte emocional, suporte de saúde para essas pessoas que entram na fase de sofrimento. Então nós temos grupos para mulheres e grupos para homens e mulheres. Por que separam assim? É interessante, porque o grupo feminino mais comum, mais conhecido, que nós podemos encontrar na internet, é o MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas. Então essas mulheres associam muito mais a dependência do amor, de um relacionamento amoroso, e os homens vão para o DASA, os dependentes de amor e sexo anônimos. Já se tentou fazer alguns grupos apenas de homens relacionados a sexo, mas eles deixaram de existir ao longo do tempo, esse se mantém. Existem ainda os sexólicos anônimos, grupos baseados nos Estados Unidos que também mantêm atividades no Brasil. Esses grupos costumam usar uns argumentos para também definir quando é que o problema se estabeleceu, quando um comportamento sexual mais frequente traz problemas. Essa aqui é a listinha das perguntas que se pode fazer para entendermos se nós estamos com um mecanismo sexual que se torna problemático. Veja as perguntas. Você se acha incapaz de deixar de ver uma pessoa específica, mesmo que sabendo que encontrá-la é destrutivo para você? Você faz ou fez sexo com alguém com quem não queria fazer? Você já se sentiu tendo que fazer sexo? Ter obrigação de fazer sexo? Você tem uma lista, escrita ou não, dos parceiros sexuais que já teve? Você perdeu a conta dos parceiros sexuais que teve? Você faz ou fez sexo, apesar das consequências, por exemplo, risco de ser descoberto, de contrair doenças sexuais como gonorreia ou até mesmo AIDS?
Você sente que seu único ou principal valor no relacionamento é o desempenho sexual ou a habilidade para dar apoio emocional? Percebam que muitos homens fazem o sexo considerando que tem que dar prazer para outra pessoa. O desempenho sexual existe para o prazer do outro, e não para si mesmo. Você já ameaçou a sua estabilidade financeira, ou posição social, ou posição familiar para manter um parceiro, uma parceria sexual? Você está com dificuldades de se concentrar em outras áreas da sua vida por causa de pensamentos ou sentimentos relacionados a alguém ou sexo? Pensa muito em sexo? Você já desejou poder parar ou controlar suas atividades amorosas e sexuais por um determinado período de tempo? Ou já desejou ser menos dependente emocional? Você sente que sua vida está ingovernável por causa de seus comportamentos sexuais ou amorosos, por suas excessivas necessidades de dependência? Você já pensou que poderia fazer outras coisas na sua vida se não fosse tão guiado pela busca sexual ou amorosa? Pois é, se pensarmos nessa lista toda, claro que cada um de nós, ao menos em um dos itens, pensou, mas eu acho que eu sou assim. Não. Se nós pensarmos na lista toda e começarmos a entender que a maior parte das perguntas foram positivas, ou seja, nos encontramos aí, então não temos apenas um desejo sexual maior do que os outros. Nós temos um desejo sexual que está nos destruindo. Como é que são as pessoas, então, que normalmente chegam ao consultório na busca de tratamento para cuidar de problemas que agora já podem ser chamados de compulsivos sexuais no mau sentido, patológicos? Geralmente são pessoas, geralmente são homens acima dos 40 anos. Por quê? Porque essa é a idade onde os processos de pensamento que conduzem a comportamentos sexuais compulsivos, aos comportamentos compulsivos em geral, na verdade, teve tempo de se desenvolver, se estabilizar, mas se estabilizar de uma forma dura, com muito poder. Esse processo se aperfeiçoou ao longo das décadas. E aí, então, vem apenas uma situação de sofrimento. Não é mais um orgulho, como muitos aos 20 anos de idade vão ter. Também eu tenho que entender que não basta ter idade, ou não basta ter um determinado tipo de comportamento, de pensamento que vai se repetir. Não. Agora eu tenho que pensar que essa pessoa esteve, desde o início da vida, num ambiente em que nasceu e conviveu num ambiente facilitador. Por exemplo, a família de origem, sempre valorizando comportamentos sexuais exagerados. E as formas de pensar também repetidas ou compulsivas. Ambientes e famílias não são os únicos determinantes, no entanto. Mas é uma coisa muito importante, porque é um ambiente que facilita. Muitas vezes até facilita desenvolver uma coisa e características de personalidade que essa pessoa ali na família do lado não teria. Mas é a pessoa que desenvolve essas características de pensamento, essas formas distorcidas de pensamento. E num ambiente propício, óbvio, que não ficam apenas mais aparentes esses pensamentos, eles também se desenvolvem mais de uma maneira mais difícil. São pessoas que dificilmente chegam a admitir que têm problema para buscar um tratamento especializado. Os comprometimentos emocionais impedem essas pessoas de tomarem providências, inclusive para se modificarem. Ou seja, são mecanismos psicológicos que obrigam a pessoa a se manter desse jeito. E os mecanismos se mantêm inalterados, intactos ao longo de várias décadas. Os comprometimentos dos processos de pensamento interferem com a produção de emoções e afetos. Emoções de paixão são vividas intensamente, sem direcionamentos de pensar, de organizar-se, de acordo com planos de vida, com a razão. É mais provável que essa pessoa perca a cabeça, assim ela diz, e se deixe levar por emoções fortes. E assim se explica. E sempre acrescenta que ela não tem controle. Essas justificativas de não ter controle sobre as próprias emoções e sentimentos, na verdade não resolvem muito, mas demonstram o mecanismo patológico que ela mantém. Pois é, homens e mulheres aqui então se mostram diferentes, não é? As mulheres
valorizam, pela identidade feminina, uma forma romântica e mostram-se compulsivas quando o sexo se associa a amor e paixão, um sexo menos genitalizado. Os homens, então, se associam a sexo de forma direta, genitalizada. A nossa cultura tem tentado tratamentos medicamentosos. Normalmente são usados medicamentos antipsicóticos, antidepressivos, que têm efeitos antissexuais. Como resultado, a maior parte dessas pessoas, desses homens, ao começar a tomar o medicamento e perceber que eles perdem o desejo sexual, o que eles fazem? Deixam de tomar o medicamento, porque, de novo, eles querem sexo. De novo, eles querem ser controlados pela emoção sexual que eles criaram. É mais fácil encontrar nessas pessoas complicações médicas, problemas genitais, sexuais, doenças chamadas de venéreas, doenças sexualmente transmissíveis. Mas lembro para vocês que doenças sexualmente transmissíveis também são hepatite, herpes, infecções de diversos tipos, e às vezes nem incluídos naquelas antigas doenças venéreas. Muitas vezes essas pessoas se envolvem em cirurgias desnecessárias, particularmente cirurgias plásticas, com a ideia de quê? Aumentar esta forma sexual. Implantes de mama, transplantes de cabelo, lipoaspiração, tentativas de aumento de pênis, fora medicamentos que supostamente melhoram o desempenho sexual. Muitas dessas pessoas, quando chegam a nos procurar no consultório, elas já tiveram um monte de complicações com amigos e familiares, brigas de formas muito públicas, de nunca mais poder visitar familiares ou amigos, envolvimentos policiais, porque às vezes isso acontece em situações públicas, na rua, perda de emprego, perda de uma reputação moral, e o buscar o tratamento vem com os problemas conjugais. O medo da perda da família é o maior motivador. Normalmente essas pessoas são cônjuges muito complicados. São pessoas que trazem muitos problemas, inventam muitas milhares de histórias para poder se livrar, para poder ter tempo e oportunidades de escapes sexuais. Normalmente, obviamente, o apetite sexual dessa pessoa é maior do que a pessoa com quem ela se juntou, casou, se relaciona, e tenta submeter o parceiro ou a parceira a atividades que não são sempre desejadas, nem sempre prazerosas. Existe maior probabilidade de infidelidade, envolvimentos sexuais com amigos e familiares, aumentando mais constrangimento ou problemas. Quando adolescente ou jovem adulto, com uma dita autoestima elevada pela aceitação cultural de um desempenho sexual e, além do que, do próprio prazer, um prazer também mais ou menos inconsequente, faz com que esse adolescente ou jovem não se perceba com problemas, em nenhum desses comportamentos que não seriam morais são considerados problemas. Só que mais tarde, ou seja, quando várias consequências se somam, existem arrependimentos sobre a conduta anterior, lamentações sobre as situações que poderiam ser melhores na vida. É sempre assim? De verdade, não. Mas é assim que são aqueles que vão nos procurar, porque esses estão em sofrimento. Existem outras coisas que se associam aos problemas e que também já são problemas em si. Coexistências de patologias psiquiátricas, depressões, distimia, transtornos fóbicos e ansiosos, dependências químicas e até mesmo transtornos do impulso. Tem nomes interessantes: oniomania, exercícios compulsivos, jogos patológicos, cleptomania, piromania. Existem também risco aumentado de suicídio. São pessoas que têm impulsos mais do que a média das pessoas. E o que nós fazemos com elas quando são problemáticas? Um tratamento psicoterapêutico. Mas ele é só eficaz quando essas pessoas aceitam a ideia de que estão realmente com dificuldades e que só vão se modificar se procurarem ajuda profissional. Quando elas compreendem isso, aí nós temos como ajudar.
E dentro das psicologias, das formas da psicologia, a que melhor tem tido resultados assim apresentados em periódicos científicos com pesquisas confirmadas, são as abordagens comportamentais cognitivas. Os mecanismos que determinam que essas são doenças, nós temos sempre usado dois na nossa cultura. Um é um manual de doenças mentais que é organizado pela Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos, que na versão mais atual, a versão 5, traz um transtorno de hipersexualidade patológica. O Código Internacional de Doenças, o Catálogo Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, também se refere a um apetite sexual excessivo. Essas circunstâncias sempre, então, precisam ser assim. Trazem desconforto ou mal-estar para a pessoa e para outras pessoas. Quer dizer, quando nós nos sentimos mal e nós provocamos mal-estar a outros, isso se torna patológico. Se nós estamos tendo atividades sexuais frequentes, variadas, até mesmo com pessoas variadas, não estamos em sofrimento, e as pessoas envolvidas não estão em sofrimento, ótimo. Agora, temos que pensar uma coisa. Às vezes conseguimos nos envolver com várias pessoas, mas mentimos a várias e todas elas. E temos que enfrentar ideias, bolar explicações, julgar coisas que fazem com que a gente tente se esconder. E isso provavelmente traga mais problemas. E, na verdade, isso já é sintoma de não queremos que o outro sofra, porque nós já sabemos que esse comportamento faz o outro sofrer. Então, o sexo é bom. Mas essa forma não boa, que tem sido confusa até para os profissionais de saúde. Qual seria a forma correta de se denominar isso? Transtorno hipersexual, hipersexualidade patológica, comportamento sexual compulsivo? Algumas pessoas chegam a nós com sofrimentos relacionados a esses sintomas todos. Mas parece que algumas pessoas têm as mesmas descrições e estão adequadas. Concluindo, em verdade, sexo, gostar de sexo, não é doença. Gostar de sexo faz bem. Se o sexo trouxer problemas aos outros, ou mal-estar, desconforto para nós, agora vai ser problema. Qualquer que seja o sexo. E é verdade que ainda continuamos a usar, pelos homens, esse orgulho de sermos sexualmente compulsivos. O orgulho de sermos mais expressivos sexualmente é ótimo para homens e mulheres. Mas vamos tomar cuidado. Perguntar-nos sempre se nós estamos sofrendo ou não, se os outros sofrem ou não. E quando eu comecei dizendo que existem pessoas que fazem sexo sem fazer sexo, que dizem que fazem sexo sem fazer sexo, é que muitas dessas pessoas também são impulsivas ou compulsivas para situações pré-sexuais. São pessoas que conquistam, que seduzem, que vivem desse clima de sedução. Essas pessoas também têm orgulho, porque a nossa cultura diz que eles estão certos, que eles têm facilidade em conseguir parceiros. Pois é, essas pessoas também se sentem fazendo sexo. E essas efetivamente não estão. Essas efetivamente têm um problema. Quero terminar convidando vocês a participar dos nossos cursos de sexualidade e terapia sexual no Instituto Paulista de Sexualidade. E saber que a gente sempre está à disposição para estar com vocês em várias circunstâncias, até mesmo respondendo e-mails. Estamos disponíveis para vocês no consultório. E sempre que nós estivermos em alguma circunstância, algum congresso, alguma aparição pública, siga-nos no Facebook, no Twitter, no nosso website. É muito importante falar de sexo. Sexo nos relacionamentos é muito importante. Muito obrigado a todos. Até logo.